Olá, tudo bem? No debate político brasileiro, existem aqueles que defendem um sistema democrático onde não aconteçam debates e um sistema republicano onde o voto seja apenas uma formalidade ou nem exista o voto. Essas pessoas, elas se sentem democratas e republicanas de um jeito diferente. Uma democracia onde a discussão, o debate, o diálogo não existe. E uma república onde quem governa é apenas um só, sem precisar de ser legitimado pelo voto livre e democrático. Eu sou Arquimedes de Castro e aqui no Laboratório de Comunicações eu vou falar sobre esse debate político que está cada vez mais acirrado no nosso país. Um debate que chega ao ponto de ir à violência física, a violência verbal já é comum. A violência física é uma novidade que está aumentando. E por que falar de política é tão perigoso? Bom, é óbvio que falar de política é perigoso. Porque quando se fala de política, se fala sobre o poder e como ele é exercido, se de maneira legítima ou ilegítima, se de maneira correta ou incorreta, se de maneira moral ou imoral, e se de maneira ética ou antiética, para usar um termo que estamos usando com mais frequência agora na pós-modernidade. E essa dicotomia entre um jeito de fazer política autoritário e um jeito de fazer política democrático são maneiras, formas diferentes de solucionar os problemas da sociedade. Há quem não goste da democracia, do debate, do diálogo, da hipótese de considerar a opinião do outro, mesmo discordando daquela opinião, de permitir a livre expressão dos pensamentos, das ideias com as quais não concordamos, mas que consideramos legítimas de serem apresentadas publicamente. A democracia pressupõe a convivência de ideias contrárias de forma harmônica. E o debate político está cada vez mais difícil entre as forças políticas brasileiras que se antagonizam. Antagonizavam-se muito na imprensa formal e nas ruas. Hoje, o ambiente para esse tipo de conflito é o ambiente virtual, que a gente chama de virtual não numa contraposição ao real, porque é tão real quanto o real, o virtual. Afinal de contas, o debate político é perigoso para quem não tem poder econômico e para quem tem. O debate político é perigoso para quem tem poder político e para quem não tem. Mas é óbvio também que as partes mais frágeis, né, da disputa saem perdendo, né, diante do debate, do enfrentamento. Temos, senhoras e senhores, uma democracia no Brasil instituída pela Carta Cidadã de 1988. Um conjunto de leis que garantem aos cidadãos direitos e estabelece deveres. Um conjunto de normas sociais que organizam a sociedade brasileira e de onde saem e precisam estar
de forma harmônica, concordando todas as demais leis a serem criadas. A Carta Cidadã surgiu após um período em que não havia democracia no Brasil. A estrutura de poder que existia no país era formada de tal sorte que ninguém podia discordar do governo. Todos aqueles que discordavam do governo eram afastados do convívio social, ameaçados, torturados, punidos, mortos, alguns. A ideia dominante era a ideia do chefe de Estado. Não havia debate político, não havia espaço para o contraditório. E vivemos décadas assim. Essas décadas ainda deixaram suas sementes jogadas no chão. E elas estão florescendo novamente, mesmo perante uma Constituição cidadã, mesmo diante das instituições democráticas. O autoritarismo é um fetiche presente em todos aqueles que militam politicamente. O militante político, ele se coloca inclusive contra a democracia quando as regras democráticas ameaçam a sua posição política. O militante político quer evitar o debate. O militante político quer até criar regras eleitorais que favoreçam a manutenção no poder do seu grupo político. E é preciso que existam freios para que o autoritarismo não prevaleça na sociedade. Porque a democracia e a república são exceções. A regra da história da humanidade é só pesquisar nos livros de história. Eles estão aí para isso. Um povo que não conhece a sua história cai na armadilha fatal de repeti-la incansavelmente. Às vezes como farsa, às vezes como tragédia. E alguns militantes políticos brasileiros exigem que o voto de cada cidadão brasileiro seja público, seja revelado a todos, como os militantes políticos fazem. O militante político faz questão de dizer com quem vota, vestir camisa da cor do partido, se manifestar e se portar de acordo com as regras, até falar de acordo com as regras linguísticas determinadas pelo seu grupo político. O militante político quer ser unanimidade e ele quer calar quem pensa diferente, atribuindo aos seus adversários defeitos insanáveis, desumanizando o seu adversário no debate, de forma que a sua opinião, que o argumento contrário, nem seja levado em consideração. E essa estratégia é a estratégia do militante político. Mas nem todo cidadão é militante político. É por isso que o cidadão quer um voto secreto, um voto inviolável, um voto que não possa ser escarafunchado pelos políticos curiosos em saber por que perderam a eleição. Um voto que possa ser dado de forma livre e que não sirva de prova para que aqueles poderosos utilizem os meios que possuem para perseguir os mais fracos, para perseguir aqueles que não podem se proteger, porque não estão nem de um lado nem do outro. Os militantes políticos
eles gostariam que todos revelassem o voto publicamente. E os militantes políticos, quando estão no poder, caem na tentação de querer que todo mundo pense igual a eles. O militante político, no seu afã de crescer dentro do grupo político dele, ele começa a aplaudir os seus líderes, ou o seu líder principal, seja lá qual for a opinião colocada. Não se dá ao trabalho de avaliar se o líder político está mentindo, se o líder político está entrando em contradição, se o líder político está sendo hipócrita. O militante político é um apaixonado. Ele está completamente embriagado pelo prazer que sente em fazer parte daquele grupo. O prazer que sente em receber afagos do seu líder. O militante político, por estar apaixonado, não percebe a realidade como ela é, ela mesma, na política e no embate político. Se reserva o direito de dizer verdades que utiliza em defesa dos atos, palavras e omissões dos seus líderes e dos seus aliados. O militante político passa muita vergonha, porque às vezes é obrigado a dizer uma coisa e daí a pouco está dizendo outra, porque é desmentido por um líder político que não mantém nem a própria palavra. Muda de opinião ao sabor das pesquisas de opinião pública. E alguns políticos gostam de ser amados, gostam de ser aplaudidos, gostam de ser adorados. Outros preferem ser odiados e temidos. E aqueles que preferem ser odiados e temidos fazem uma espécie de marketing político muito sui generis, muito diferentão. É o marketing político que engaja pela raiva, pelo ódio, dando aos seus seguidores não argumentos lógicos, não amostras de benefícios feitos através das organizações, né, e das gestões daquele grupo político, mas dá aos seus seguidores quem odiar, quem eles devem odiar. Dá aos seus seguidores vítimas a serem espancadas, surradas publicamente através de insultos.
A reflexão que eu proponho é a seguinte: de que lado você está? Você é um militante político apaixonado, capaz de inventar qualquer desculpa para passar pano nos maus feitos do seu líder político preferido? Você está tão apaixonado pelas ideias da liderança que não consegue enxergar a realidade? Você se tornou um político que é contra a democracia, contra o debate livre das ideias, contra a alternância no poder, abrindo caminho para a oposição assumir o governo quando legitimamente eleita pelo voto direto, universal e um voto secreto, um voto que é auditável, que pode ser conferido, um voto que garante a segurança do eleitor antes, durante e depois da votação? Pense a respeito de quem você é como político, porque você deve ser um político. Todos nós somos. Só não é político aquele cidadão que não vive em sociedade. E poucos são aqueles capazes de abdicarem completamente do convívio social. São as exceções na nossa espécie. A grande maioria é formada por políticos, em maior ou menor grau. A gente costuma só chamar de político mesmo aqueles que se candidatam a cargos eletivos, mesmo que percam, e aqueles que trabalham para os políticos. Podemos até estender o conceito para funcionários públicos, mas são poucos aqueles que olham para um empresário e dizem: olha, ali vai um político. São poucos os que olham para um mendigo na rua e dizem: ali, está vendo, um político. São poucos, são quase exceção absoluta, os que olham para um policial militar e dizem: está vendo ali, um político. Todos nós, desde criança, aprendemos a política. A política é a arte de negociar a nossa convivência, de estabelecer regras para que uma coisa seja feita ou deixe de ser feita. Uma negociação que, ao estabelecer regras, impede um conflito permanente. E isso para não vivermos na antipolítica. A antipolítica já foi regra na humanidade. A antipolítica é a guerra. A antipolítica é a ideia de eliminar o adversário. A antipolítica é a não convivência. Mesmo entre semelhantes, haver discordâncias tais que impedem qualquer tipo de convivência. Existem aqueles incapazes de conviver com a diversidade. E nós precisamos identificar quem são esses, porque eles não merecem cargos políticos. É isso aí, pessoal. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o Laboratório de Comunicações. Deixe seu like, deixe seu comentário, sua crítica, inscreva-se nesse canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que também gostam de discutir política e pensar sobre política. Até a próxima.